senhor falou sobre os ônibus e os transportes alternativos aqui. Aqui em Campos é muito comum, como o senhor mesmo disse, as vans que também estão super sucateadas. Vão ser mantidas? Vai ter mais rigor na fiscalização desse transporte? Transporte público, como eu já disse antes, é responsabilidade da prefeita. A prefeitura não pode omitir-se de colocar eficiência no transporte público. O concessionário está lá só para prestar serviço. O transporte alternativo só surgiu por inoperância do transporte público oficial, por inoperância da qualidade das empresas que estão fazendo o transporte da nossa população. A partir do momento que nós conseguimos fazer funcionar de novo, com eficiência, o transporte público oficial, e mantendo a passagem a R$1, mas cumprindo horário, tendo ônibus com folga, as pessoas não tendo que andar igual sardinhas na lata, em calor de 40 graus, com toda certeza, o transporte alternativo vai ter que se readequar, não é verdade? Mas além disso, além do fato de que nós vamos fazer funcionar o transporte público, e se possível com ônibus com ar-condicionado para a nossa população, porque Campos é uma cidade muito quente e só quem usa o transporte alternativo sabe como é duro você entrar numa latinha de sardinha daquela, sem controle de nada, sem condição nenhuma de segurança, sem condição nenhuma de conforto, e não ter outra alternativa. Nós vamos fazer com que os nossos ônibus, além de cumprir horários, sejam confortáveis, sejam eficientes. Vamos cobrar do empresariado de ônibus, de prestador de serviço, concessionário público, que cumpra as suas responsabilidades legais com seus funcionários, para que esses funcionários sejam responsáveis, sejam educados, sejam zelosos com o nosso passageiro, com o nosso povo, com o nosso público usuário das linhas de ônibus. E quanto ao transporte alternativo, eu lamento muito que a prefeita recentemente, numa atitude eleitoreira, apoiada pelo seu banco de vereadores, que não olham o interesse público, só olham o próprio umbigo. Tanto é que duplicaram quase o seu salário agora na virada e na calada da noite na virada do governo. Tem aumentado, através de uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, de 6 para 12 meses a vistoria das vans, não é? E o licenciamento de 12 meses para 36 meses. Caramba, isso é uma irresponsabilidade. Se elas não conseguem controlar os 300 e não sei quantos veículos que fazem transporte alternativo em Campos, como é que vai aumentar o prazo da licença e da vistoria? É por isso que o transporte alternativo é feito hoje em carros particulares, caindo aos pedaços, aqui nessa ruazinha atrás da terceira via, controlada por pessoas que você sequer sabe quem seja, aos olhos da guarda municipal, aos olhos dessa EMUT que não tem responsabilidade, que não cumpre o seu papel institucional de empresa municipal de transportes. Esses veículos de transporte alternativo são feitos em Kombis velhas, em vans caindo aos pedaços, com motoristas que não têm qualificação para serem prestadores de serviço público, com pessoas que não sequer registradas junto ao Ministério do Trabalho, com cobradores que são jovens, adolescentes, menores de idade, ou seja, nós vamos regularizar essa situação. Nós vamos acabar com o transporte alternativo? Não. Nós vamos mudar o rumo do transporte alternativo. Nós vamos dar eficiência ao transporte oficial, mas vamos deslocar o transporte alternativo para fazer a capilaridade dessas situações em que as pessoas foram jogadas longe, dessas situações em que as pessoas estão distantes das linhas de ônibus, para que elas possam alimentar os troncos de transporte público oficial que nós vamos construir aqui, nós vamos fazer funcionar aqui. Além do mais, nós vamos fazer o transporte público das nossas crianças e dos nossos professores usando a estrutura do transporte alternativo, que vai ser contratado pela prefeitura para prestar esse serviço paralelo, esse serviço complementar, de modo que eles continuem trabalhando. Agora, com certeza, regularizados, com qualidade, com veículos novos, com veículos decentes, com veículos preparados para a sua função de concessionário público em qualquer situação que eles venham a se enquadrar. Não com esta desordem atual que está. Pode estar certa disso. Com relação às bicicletas, com relação às motos, Campos tinha, eu não me lembro bem, mas há pouco tempo atrás, mais de 100 mil bicicletas em uso constante pela nossa população, cidade e interior. A nossa cidade não tem uma ciclovia adequada. A ciclovia da 28 de março
ela na verdade não está conseguindo se prestar a esse serviço. E os ciclistas acabam indo para a pista onde estão transitando os veículos. É por isso que os acidentes acontecem com frequência. E claro, também não há educação de trânsito. O ciclista não se preocupa com segurança. Ele é capaz de atravessar uma rua sem sequer olhar para o lado. Se ele está numa pista lateral, ele entra no meio da pista sem olhar se está vindo um carro atrás dele com risco de atropelá-lo. Ele precisa ser mais cuidadoso, ele precisa ser mais educado, ele precisa ter responsabilidade. Porque depois que ele é atropelado, o culpado foi o motorista. Será que foi só o motorista? Ou foi você que não foi cuidadoso? Foi você que não foi diligente? É preciso olhar com cuidado essa questão. Por exemplo, a beira-balão foi reconstruída, né? Por cima, bela viola. Por dentro, canal fedorento. E nós não temos nada que possa considerar que aquilo foi feito para privilegiar, por exemplo, uma ciclovia. Consta para mim, inclusive, que o projeto foi implantado de forma errada. Haveria que ter uma plataforma de 1 metro de concreto para dentro do canal, em que se pudesse ali colocar os jardins e depois uma ciclovia, e aí sim a calçada dos pedestres, sem ter que ter estacionamento. O que foi feito? A mesma coisa que existia antes. Não houve mudança concreta do canal. A única coisa que foram feitas foram aqueles arcos que só servem para iluminar à noite, mais nada, porque no efeito arquitetônico não preserva a história do patrimônio histórico daquele canal. Quer dizer, não mudou, na verdade, absolutamente nada. Então nós achamos que tratamento de trânsito precisa ser feito com planejamento, as ciclovias precisam ser feitas. Agora, vamos avaliar. As nossas ruas têm largura suficiente para você fazer uma ciclovia e ainda contemplar o fluxo normal de veículos? Eu acho que não. Não é verdade? Nós teríamos que montar um planejamento de transporte público para podermos privilegiar apenas as áreas de transporte de bicicleta, porque hoje ainda é o grande veículo de movimentação das pessoas mais pobres da nossa população. Vamos cuidar disso com carinho, vamos fazer com que o transporte público seja planejado para ter eficiência, para ter responsabilidade, e digo mais, com passagem R$1, com ônibus de qualidade, com ar-condicionado, com cumprimento rigoroso de horário, todos nós poderemos usar o ônibus público, basta que eles nos deem segurança, que eles nos deem eficiência. E aí, quem sabe, menos ciclistas na rua, menos motociclistas na rua, mais segurança de trânsito, menos acidente, menos transtorno para as pessoas.